Olá, sejam bem-vindos ao Panorâmica. Neste programa contamos com a presença de alguém que é aclamado em Portugal, mas não só em Portugal, também além fronteiras. Chama-se Gonçalo M. Tavares e é autor de obras como Jerusalém ou O Toxicologista Excelência. José Saramago chegou a dizer que ninguém tinha o direito de escrever tão bem aos 35 anos. Hoje, com 46, está cá no Panorâmica para nos falar um bocadinho mais sobre a sua obra. Olá, Gonçalo. Olá. Tudo bem? Muito bem-vindo aqui ao Panorâmica. Nada, é um prazer estar aqui numa escola e por isso mesmo acho que tem outro valor. Obrigada. Comecemos pelos prémios. Prémio Literário José Saramago, Prémio Ler Millennium BCP, Prémio do Melhor Livro Estrangeiro publicado em França, Prémio Autor de 2011 e podíamos continuar esta lista. Há algum com um saborzinho especial? Eu comecei a escrever com 18 anos, assim, de uma forma mais disciplinada e só publiquei aos 31 e, portanto, a escrita para mim tem a ver, é um ato individual e tudo o que acontece depois, como essas questões são de prémios ou tal, são exteriores, não, e quer dizer, para mim essa fase foi essencial, foi a fase em que não havia público e foram 11 anos de escrita intensiva e é isso que me interessa, portanto, é muito saboroso haver leitores que gostam dos livros e haver grandes leitores que gostam dos livros, mas eu continuo a escrever por necessidade apenas, não é? E tudo o resto não depende de mim e não é algo em que eu penso, não é? Como é que, estando 11 anos sem publicar, se sabe, se tem algum feedback? Não se tem. Daquilo que as pessoas, se gostam, se não gostam, se estamos aí pelo caminho certo? Eu acho que o facto das pessoas gostarem ou não tem a ver com irmos ou não pelo caminho certo. Acho que às vezes há esse erro de precisamente as pessoas precisarem de muito feedback e de quererem ir por onde as outras pessoas querem que eles vão. Acho que a pessoa deve ir, deve avançar, ponto final, deve avançar para onde quer. E precisamente o feedback dos outros, os outros gostarem ou não, é qualquer coisa que não nos deve influenciar. E por isso mesmo acho que tive sorte de ter a sensatez de não publicar logo aos 20 anos, esperar pelos 30, para fazer o meu caminho independentemente do feedback se tivesse. Eu acho que é um erro a pessoa querer ter feedback muito cedo, porque precisamente pode acontecer isso, a pessoa querer fazer aquilo que os outros gostam, aquilo que agradará aos outros. E acho que as artes nada têm a ver com isso, têm a ver com fazer um percurso individual. Não é? Se não existir, no limite, se não existir espectador, está tudo bem. Se não existir público, há uma quantidade de autores, quer escritores, quer artistas, que muitas vezes não publicaram nada em vida, ou quase nada em vida, e portanto são grandes artistas e grandes criadores. O público quer dizer, não deve ser nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, quer dizer, o público, ou quem lê, aparece depois. E quem escreve pensando no leitor, acho que comete um erro tão grave como um pintor que pinta pensando se vão gostar ou não do quadro. E se vão comprar ou não? Pois, eu acho que isso são dados dinheiro por ele, não é? Isso é outro mundo que não é o mundo da arte. É outro mundo. Os escritores hoje em dia são suficientemente aclamados em vida? Bem, há grandíssimos escritores que ainda estão vivos e que não têm o reconhecimento merecido. Há grandes escritores portugueses que infelizmente já morreram e por vezes acontece também um outro fenómeno que é falar-se deles enquanto são vivos e quando morrem desaparecerem um pouco. Eu acho que há uma justiça dupla, é justiça aos vivos, que acho que é indispensável, e justiça às pessoas que já desapareceram, porque precisamente como vivemos numa aceleração de imagem, as pessoas estão sempre à espera da última novidade, à procura da última novidade. Muitas vezes a última novidade é um livro de uma pessoa que já não está viva há 200 anos ou 300 anos, e às vezes isso é muito mais novo do que qualquer coisa que seja publicada agora, e portanto eu acho que devemos estar tão atentos realmente aos vivos como
como às pessoas que desapareceram e talvez sejam essas as pessoas que já desapareceram, talvez sejam as mais injustiçadas. Então, de repente, por exemplo, Carlos de Oliveira, Virgílio Ferreira, enfim, podia dizer 30 grandes nomes de grandes escritores que já faleceram e que são extraordinários escritores e que não são estudados nas escolas como deviam, não são falados como deviam, e isso talvez até seja o mais grave. E é particularmente difícil ser-se escritor em Portugal? Eu não vejo uma diferença entre ser escritor em Portugal ou em Espanha, quer dizer, precisamente se a pessoa pensar que a escrita como falámos, é uma necessidade e, portanto, se não pensar na escrita como um trabalho, se pensar na escrita como uma necessidade artística, criativa, quer dizer, ser escritor aqui ou no outro lado do mundo é o mesmo. Pois é evidente que, em termos de leitores, muda, porque somos um país com poucos leitores, enfim, mas isso, apesar de tudo, é secundário. Quem quiser ser escritor, quem quiser ser pintor, em Portugal, não precisa de nada, exceto de uma certa raiva, de uma certa vontade de fazer, uma necessidade de fazer. E, portanto, o país nunca pode ser um obstáculo para alguém que quer fazer um percurso criativo. Não faz sentido. Uhum. O Gonçalo tem um conjunto de 4 livros, se não me engano, pertencentes à coleção Reino, que até são chamados por si como os livros pretos, porque são livros cujo tema central é o mal. Porquê o pessimismo inerente a esses livros? Bem, esses livros são uma parte digamos, de um conjunto de livros que são muito diferentes. Há várias linhas muito distintas, por exemplo, há o bairro, há aquilo que eu chamo de canções, há a poesia, há os Bloom Books, há a epopeia, e todos os livros apontam para caminhos diferentes, não é? E eu diria que o pessimismo é uma espécie de sensatez óbvia, não é? O pessimismo é muitas vezes uma forma de manifestar uma lucidez. O pessimismo em relação ao homem. O homem é evidente que é um animal muitas vezes violento, muitas vezes sem compaixão pelo outro. E acho que há um instinto básico do humano que é duro e que é violento, mas que é, de alguma maneira, a sua base de sobrevivência, que é o ser humano dizer no limite: eu prefiro que tu morras em vez de eu morrer. Acho que o ser humano tem este instinto quase desde sempre, não é? Prefere que o outro morra. Portanto, no limite, se a sua vida depender disso, no limite pode até matar o outro. E isto é um instinto de sobrevivência que podemos olhar para ele de uma forma muito, muito crítica, de um ponto de vista muito humanista, romântico, mas se olharmos de uma forma lúcida, é isto que permite que o homem sobreviva. Mas é violento, ou seja, há este instinto violento. Mas é evidente que esses livros do Reino, Jerusalém, o Aprender a Rezar na Era da Técnica, são livros que tentam realmente estudar uma componente do humano. O humano, o ser humano, não é felizmente apenas maldade ou instinto de sobrevivência. É também, por exemplo, algo que é quase o oposto, que é o ser humano instintivamente cuida do outro. É um cuidador. Aliás, se o ser humano não fosse cuidador, por exemplo, os bebés eram abandonados logo à nascença. O facto de nós sermos tão incapazes quando nascemos, quando nascemos não percebemos nada, não dizemos nada, não nos movimentamos, talvez até dependemos inteiramente do outro, não é? Completamente do outro. Até às vezes a imagem mais terrível, uma vez escrevi um texto sobre isso, que a imagem mais terrível é pensar, por exemplo, que um bebê até 2, 3 meses, quando colocado, por exemplo, de costas, ele não se consegue sequer virar e fica a esbracejar como um inseto que é virado ao contrário, não é? Isso é uma imagem terrível, porque mostra a impotência de um recém-nascido que é impotente até para se colocar na posição certa em relação ao solo, não é? Nem sequer nem é já conseguir ser bípede, é nem sequer conseguir pôr as mãos e as pernas sobre o solo, não é?
Se não tivesse alguém como nós fazemos aos insetos quando somos crianças, que os viramos e depois voltamos a pôr bem, com as patas sobre o solo, se não houver também ao lado de um bebê alguém a colocá-lo bem, a tirá-lo das costas contra o solo para a posição certa, ele ficaria assim para todo sempre. E isso é terrível, pensarmos isso, é de uma impotência gigantesca. E, portanto, o homem tem este instinto de pôr, de ser cuidador logo na forma como permite que este inseto tão frágil, que é o inseto humano, não é? Que é o bebê, possa colocar-se na posição certa e, mais do que isso, possa ser alimentado, possa aprender uma língua, possa aprender um conjunto de movimentos, um conjunto de hábitos, possa aprender uma cultura, possa estar anos a aprender uma cultura sem precisar de lutar pela sobrevivência. E esta dádiva, este cuidar do outro que funda o ser humano é também extraordinário, portanto, e também faz parte do humano. Ou seja, se calhar para concluir, é isso um pouco. O que me interessa muito são esses dois limites. E perceber como 8 e 80. Sim, como é que esses dois limites estão no mesmo organismo. Este limite de instinto de cuidador do outro e, ao mesmo tempo, um instinto de cuidador de si próprio que, no limite, o faz matar e fazer das coisas mais terríveis. O Gonçalo, quando escreve, tem uma metodologia, ou seja, por exemplo, eu em cada dia tenho que escrever X páginas por dia. Ou é tudo muito mais uma questão de inspiração? Não, eu tento guardar um tempo, 3, 4 horas por dia, fechado completamente em relação ao exterior, sem 3, 4 horas sem internet, sem telefone, sem nada. Esse tempo, 3, 4 horas, é um tempo que eu guardo para ler, para escrever, é um tempo fechado. Portanto, não é necessariamente um tempo de escrita, mas é um tempo de disponibilidade para a escrita. O que eu acho muito importante é realmente a pessoa ter a noção que não é possível escrever se uma pessoa estiver numa mesa com um conjunto de amigos, não é possível escrever se a pessoa estiver com outras pessoas presentes, não é possível. Ou seja, escrever é um ato nasce de um ato de isolamento. Eu não acredito muito na escrita em comunidade. E, portanto, o que é começar a escrever? Começar a escrever é a pessoa fechar-se num espaço. E depois a inspiração surge? Ou às vezes tem que ser puxada a ferros? Não é preciso a pessoa pegar numa caneta, é a pessoa fechar-se e estar disponível. E depois pode estar 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas sem escrever nada, mas mais tarde ou mais cedo poderá aparecer a vontade de escrever. Acho que a pessoa não deve escrever, como é evidente, por disciplina, deve escrever quando sente que tem, mas eu há pouco falei da raiva e eu gosto muito disso, dessa ideia de uma raiva física. E como é que se transforma uma raiva, muitas vezes, contra o mundo, às vezes uma raiva negativa, mas muitas vezes uma raiva amorosa, boa. Como é que se transforma essa raiva em texto? Eu acho que é isso o principal. E nunca na sua vida teve um momento, um período de tempo em que não saía nada? Como eu digo, eu não me fecho para escrever, eu fecho-me para estar isolado. Necessita, portanto, desse isolamento. Exato. E, portanto, às vezes que escrevo, outras vezes que não escrevo, mas nunca estou diante, aquela ideia de estar diante da folha em branco, aquela ideia, isso pelo menos para mim não existe, no sentido em que eu só começo a escrever, eu só estou diante da folha ou do computador quando estou mesmo a querer escrever, com necessidade de escrever. Muitas vezes eu sento-me, tenho 3 ou 4 tópicos e começo a escrever, muitas vezes sem saber o que vou escrever, mas nunca estou parado diante do teclado a pensar o que é que eu vou escrever. Isso não existe. Para mim, escrever é muito um ato físico, é muito um verbo físico. Para mim é muito claro que escrever está ao lado de saltar, correr, andar. Portanto, são atos físicos e, portanto, eu não gosto da ideia de pensar o que vou escrever e depois escrever. Não é? Gosto da ideia da pessoa escrever logo e tentar que o pensamento e a escrita coincidam completamente. O Gonçalo diz que as pessoas leem para ter lucidez e que
E a minha pergunta é, para ser escritor também é preciso ser lúcido ou nem por isso? Pois, há muitos casos de artistas lúcidos, menos lúcidos. Enfim, há depois também às vezes um romantismo sobre a ideia do artista louco, não é? Às vezes um romantismo exagerado. Mas se a lucidez é a pessoa perceber exatamente o que vai fazer, eu acho que muitas vezes um artista de qualquer área não sabe o que é que vai fazer. E às vezes é preferível não saber o que é que vai fazer, não é? Eu acho que quando a pessoa sabe exatamente o que vai fazer, já tem uma espécie de plano e, portanto, é quase uma obra totalmente que já está feita. Ou seja, eu acho que quando a pessoa imagina e é totalmente lúcida em relação ao que vai fazer, a certa altura quase se dispensa a obra, porque eu acho que o grande prazer da obra é a pessoa descobrir, quem está a fazer descobrir coisas novas. Portanto, nesse sentido, eu diria que eu acho que eu, por mim, prefiro escrever num modo muito menos lúcido, num modo muito mais instintivo. Como eu disse há pouco, eu normalmente não gosto de saber o que é que vou escrever, tenho às vezes 2 ou 3 imagens, e o que me dá prazer na escrita é precisamente a escrita ser um processo de investigação, não é? Ou seja, eu estou a descobrir, naquele momento em que estou a escrever, estou a descobrir alguma coisa. E, portanto, eu diria que eu prefiro a lucidez na recepção e uma espécie de instinto não racional na escrita. Num dos seus textos para o Diário de Notícias, escreve que quem escreve não pode olhar para onde toda a gente está a olhar, mas para o outro lado. De certa forma, é isso que traz inovação. Mas eu imagino que quando se sai muito da zona de conforto dos leitores, pode tornar-se mais difícil que eles tenham vontade de nos ler. E eu queria perguntar-lhe se esse jogo de cintura é complicado, por vezes. Não, eu acho que não há jogo, como eu disse, eu acho que não há jogo de cintura nenhum. A pessoa que está a escrever deve escrever o que quer escrever, o que ele quer escrever e o que tem necessidade de escrever. Depois o resto não depende dele e nem um escritor ou um artista deve pensar nisso, não é? Depois, se isso vai ser lido, se não vai ser lido, se vai ser lido por muitos ou lido por poucos, isso não é algo que deva preocupar o escritor. Nem quando ele depende financeiramente da escrita? Pois, por isso é que eu acho que um escritor, um artista, não deve depender da escrita. Eu acho que deve precisamente ser independente ao ponto de ter uma liberdade absoluta na criação. Para eu dar um exemplo, eu sinto muitas vezes, por exemplo, que quando estou a rever um texto em que corto muito e às vezes eu sinto que estou a cortar uma frase, 1 ou 2 frases, e sinto que estou a tornar o texto mais denso, portanto mais difícil e, portanto, de alguma maneira estou a perder 100 leitores. E eu acho que é muito importante ter a liberdade eu sinto que estou a perder 100 leitores e mesmo assim eu risco e elimino aquela frase. Mas pensa mesmo, aqui cabam 100 leitores. 100, depois mais 100, ou seja, é um trabalho, o meu trabalho de às vezes tornar mais denso o texto é um trabalho de perder leitores, claramente. E eu gosto muito de ter da minha mão não tremer e eu estar totalmente tranquila a perder leitores. E por isso é que me pareceu sempre importante não depender da escrita e, portanto, eu na escrita faço o que quero, sem qualquer compromisso, com total liberdade e portanto, sem qualquer sentimento de agora vou facilitar, agora tal, não, nada disso. Eu escrevo mesmo o que sinto necessidade e sei que há textos mais densos, mas é o que eu quero escrever. Pode levantar-nos aqui um bocadinho o véu acerca da sua obra para o futuro? Tem alguns planos em mente que possa revelar, claro? A escrita, no meu caso, é muito um processo quase contínuo, é mesmo uma necessidade e, portanto, não tenho essa coisa de fazer planos. O que eu tenho eu tenho um processo de escrita que separa muito da publicação, ou seja, aquilo que eu estou a escrever agora só publico passado 4 ou 5 anos. Eu gosto de escrever, deixar digerir, corrigir, etc.
e só publicar passado vários anos, depois de deixar o tempo tornar mais claro para mim o que é aquele livro, como é que eu devo rever, etc. E, portanto, o que eu sei é que estou a terminar textos agora que sairão daqui a 4 ou 5 anos e, portanto, para mim é uma sensação estranha porque é como se existissem 2 tempos, um tempo público, não é, da publicação, e um tempo da escrita. E de qual é que gosta mais? De longe do tempo da escrita, isso não... Já adivinhava. Claro, sim. Mas tem a ver com esta separação que eu acho muito importante. Como isto é para um programa, para uma escola, o que eu acho importante, até mesmo para quem está a começar, é a pessoa ter muito claro que não é o publicar. O publicar é uma coisa absolutamente secundária. Não é o publicar que faz um escritor, não é? O escritor é quem escreve. E, portanto, quem escrever e não durante 50 anos de uma forma necessária em todos os sentidos, mesmo que não publique, é um escritor e isso é que é importante, não é? E há muitas vezes essa opção por publicar, por tornar público, e acho que por vezes é uma precipitação, principalmente assim, nas pessoas, por exemplo, com 20 anos, com 21 anos, muitas vezes têm a necessidade de rapidamente tornar público, e eu acho que isso pode correr bem, mas eu acho que é precipitado. Porque as pessoas realmente sentem muitas vezes que é só no momento da publicação que se tornam escritores, quando isso é absolutamente disparatado, não é? O escritor é quem escreve, não é quem publica. Quem publica é um publicador, não é? E, portanto, acho que as pessoas devem seguir o seu ritmo, não é? Ok. Gonçalo, queria agradecer-lhe imenso a sua presença aqui. Obrigado. E assim, desta forma, acabamos o Panorâmica. Já sabem que nos podem seguir nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. O E2 volta para a semana, como de costume. Até lá!